Fundos imobiliários certamente são um dos tipos de ativos mais queridos aí pelos investidores brasileiros e, sem dúvida nenhuma, são um dos tipos de ativos que mais rendem no longo prazo, que mais rentabilizam em comparação a outros tipos de ativos ou até ao próprio CDI, por exemplo. O grande problema é que muita gente analisa a rentabilidade dos fundos imobiliários de maneira equivocada e por isso muitas vezes acaba chegando a conclusões equivocadas como por exemplo a falsa afirmação de que o CDI bate a rentabilidade dos fundos imobiliários. Eu já expliquei nesse vídeo aqui bem detalhadinho toda essa questão de comparação da rentabilidade dos fundos imobiliários com a renda fixa, mas muita gente aí, quando acaba tentando aplicar essa mesma comparação que eu ensinei no vídeo, acaba não conseguindo chegar nos mesmos resultados, e eu vou ensinar hoje aqui para você nesse vídeo onde você está errando nessa análise de rentabilidade dos fundos imobiliários e te provar mais uma vez que sim, são uma ótima classe de ativos para você investir aqui no Brasil. Bom, qual é o principal erro nessa análise? O principal erro é esquecer que fundos imobiliários são obrigados por lei a distribuir pelo menos 95% dos lucros do semestre. Ou seja, esquecer de incluir nessa análise, além da cotação, também o reinvestimento dos proventos, ou seja, dos dividendos, como vocês gostam de chamar. Sendo que na classe de FIIs, os proventos são ainda mais importantes do que a cotação. Portanto, a cotação dos fundos imobiliários, especialmente de tijolo, cresce sim no longo prazo, normalmente acompanhando a inflação minimamente. Eu vou mostrar isso tudo no detalhe para vocês, mas o principal são os proventos. Bom, então eu vou mostrar isso tudo na prática aqui para vocês. Vamos pegar aqui um fundo bem clássico aqui do Brasil, não é recomendação de investimentos, mas é um dos fundos mais conhecidos de tijolo, que é o HGLG11. As pessoas normalmente vêm aqui no Google e querem analisar simplesmente o gráfico de cotação desse fundo imobiliário, ou usar a grande maioria dos sites que só considera a cotação. Aqui no caso do HGLG11, a gente teve aqui uma quebra de cota. Eu já entrei no detalhe sobre isso em outros vídeos. Isso aqui não foi uma queda também. Isso aqui é algo natural que acontece para democratizar a compra aí do ativo na Bolsa de Valores. Bom, mas o que as pessoas fazem? Vamos considerar aqui o valor da cota posterior a esse desdobramento aqui de 1 para 10, ok? Para ficar bem fácil de entender. Então, se você pega a cota aqui e arrasta até o final, desde lá de 2018 até o momento presente, você vê que é um crescimento de 31%, tá bem? Então você vê aqui que são mais ou menos 7 anos e um rendimento de algo em torno de 30%, vai? Vou jogar um pouquinho para baixo aqui, 30%. Então, se você abre uma calculadora aqui e você divide 30 por 7, você vai ver aqui que teve um rendimento de mais ou menos, né? Depende aqui do período do gráfico que você pega, mas vamos arredondar aí, 4,28% ao ano de rendimento. É um rendimento baixo? Sim, sem dúvida nenhuma. Se o rendimento fosse só esse, é um rendimento muito baixo. Mas aqui você já vê claramente que é um crescimento mais ou menos de acordo com a inflação do país. Isso aqui representa basicamente o crescimento do portfólio e do valor dos imóveis desse fundo imobiliário. Então aqui a gente reforça mais uma vez aquele ponto, aquela máxima de que fundos imobiliários de tijolo, mesmo que você não reinvista os proventos, ainda assim você manterá de certa forma, no mínimo um pouco aí o seu poder de compra. No mínimo ele vai aumentar aí de acordo com a inflação, sendo que há também um aumento do pagamento das cotas, né? Porque naturalmente há também sempre o aumento do valor do aluguel cobrado dos inquilinos. Mas aqui vamos focar na cota, tá bem? Então esse é o principal erro. As pessoas, independente de estar usando aqui o Google ou de estar usando aí um outro site que faça essa comparação, ignoram completamente o fato do provento e consideram somente esse
valor de rentabilidade da cotação. Bom, indo aqui, por exemplo, para o investidor 10, pegando aqui o exemplo também do HGLG11, vou botar algumas informações na tela aqui para você entender, para a gente ter um exemplo para facilitar o seu entendimento. Então, vamos considerar aí um valor de cota de R$ 157,10 para o HGLG11. Esse não é exatamente o valor que está agora, mas é algo em torno disso. Vamos considerar esse yield aqui dos últimos 12 meses, que é o de 8,29% e R$ 13,20, que dividido aí por 12 meses, a gente chega aqui nesse valor de R$ 1,10 por cota, tá bem? Isso que a gente está considerando aqui um período curto que está com dividend yield menor, né? Se você estica, por exemplo, para 5 anos, você observa aqui embaixo que passa dos 10%. Mas vamos aí considerar, sendo pessimista aqui, para não dizer que eu estou roubando aqui nesse exemplo, tá bem? Você consegue esse tipo de taxa aqui com muita facilidade em diversos fundos imobiliários e conservadores aqui do Brasil, né? Sem precisar ficar se arriscando muito. Então esse é um exemplo totalmente factível, tá bem? No nosso exemplo, a gente não vai considerar novos aportes, né? A gente vai considerar somente o reinvestimento dos proventos. A gente também não vai considerar o crescimento da cota, que a gente viu ali antes no Google que existe sim, algo em torno de 4 a 5% ao ano, mas a gente não vai considerar aqui para facilitar o entendimento. Eu recebendo esse provento no primeiro mês, por exemplo, eu vou comprar a quantidade de cotas que eu conseguir com aquele valor e se sobrar algum dinheiro, eu acumulo esse dinheiro para usar no aporte do próximo mês, tá bem? Então imagine que eu tenho 1.000 cotas do HGLG11 a esse valor aí de R$ 157,10, tá bem? Vamos então para uma planilha para ficar muito simples para vocês. Eu planilhei aqui um período de 60 meses, ou seja, 5 anos aqui para a gente ter um exemplo bem legal para vocês. Digamos que a quantidade inicial de cotas que eu tenho é 1.000, tá bom? Eu tenho 1.000 cotas aqui iniciais. É claro que esse exemplo se aplica a quantidades menores de cota. Eu estou dando um exemplo maior aqui para mostrar para vocês isso com um valor maior para vocês entenderem. Portanto, se eu comecei com 1.000 cotas, no primeiro mês eu vou receber R$ 1.100 de proventos. Com esses R$ 1.100 eu consigo adquirir 7 novas cotas, usando praticamente esses R$ 1.100 completos, sobrando aí apenas 30 centavos. E o meu valor inicial, que na verdade era de R$ 157.100, né, que é o que representa as 1.000 cotas a um valor de R$ 157,10, passa a ser R$ 158.198. Portanto, veja que de 1.000 cotas, no primeiro mês eu já passei a ter 1.007 cotas. E assim a gente repete esse cenário até o momento que você chegue no usufruto. Claro, né, em algum momento você passa a querer usufruir de parte desses proventos, mas aqui a gente está considerando o reinvestimento total, que é para uma análise de rentabilidade. Ou seja, no mês seguinte, ao invés de R$ 1.100, você passa a receber R$ 1.107,70. E assim a gente segue até o mês 60 e você observa que aqui no mês 60 você passou a ter já R$ 238.634,90. Você já está conseguindo comprar aí mensalmente algo em torno de 15 cotas só com os proventos que você recebe. Você, ao invés de 1.000 cotas, você já tem 1.519 cotas. E você já está recebendo um provento mensal, que na verdade é esse de baixo aqui, que você vai receber em relação a essas cotas, de R$ 1.670,90. Isso tudo sem considerar cotação. Imagina se nesse bolo aqui você considerar o crescimento da cotação. Portanto, o valor inicial é de R$ 157.100, que equivale a 1.000 cotas vezes 157,10, que é o valor da cota. E o montante final, depois de 5 anos, é de R$ 238.634,90 e você passa a ter 1.519 cotas. Ou seja, um crescimento de mais de 50%, mais precisamente de 51,9%. Portanto, uma renda mensal de 1.670 contra 1.100 lá do início. Repito, sem considerar valorização de cotas e crescimento também dos proventos, que sim, os proventos também crescem ao longo do tempo, tá bem? Ou seja, além do seu patrimônio final ter crescido muito, você também passará a receber bem mais proventos. E pensa comigo, no exemplo que eu mostrei, em 5 anos, você teria mais de 50% a mais de cotas. Isso significa que a sua renda mensal aumenta sem você precisar colocar um centavo
direto do seu bolso que não seja proveniente dessa bola de neve aí dos proventos que acontece sozinha. É literalmente transformar dinheiro em mais dinheiro. Renda passiva que cresce sozinha. E essa é a verdadeira mágica dos fundos imobiliários quando tem a rentabilidade analisada da maneira correta. E tem alguns pontos importantes que eu quero elencar aqui para vocês, mas antes deixa eu te pedir, esse vídeo tá te ensinando alguma coisa? Você tá aprendendo algo novo? Então, por favor, se inscreve no canal, curte o vídeo, comenta aqui embaixo, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Bom, alguns pontos importantes para você. Primeiro, você pode sim reinvestir esses proventos onde você bem entender, né? Se você tem uma carteira diversificada, você pode reinvestir isso provavelmente em ações, em renda fixa no exterior. Você não precisa necessariamente reinvestir nos fundos imobiliários. A gente fez isso nesse exemplo só para ficar bem claro para você que você precisa considerar isso no cálculo de rentabilidade. Reforçando mais uma vez, o meu exemplo considerou reinvestimento de proventos, não considerou o crescimento da cotação, não considerou crescimento dos próprios proventos. Um outro ponto de atenção, se você quer analisar exclusivamente a cotação, não tem problema nenhum você analisar ela de maneira isolada, desde que você saiba aí que deve também considerar os proventos. Nunca olhe a cotação no curto prazo. Cotação de renda variável, de forma geral, de ações, de fundos imobiliários, é no mínimo, aí uns 5, 6, 7 anos para frente, idealmente mais de 10 anos, tá bem? Portanto, se um fundo imobiliário está caindo no último ano, nos últimos 2 anos ou nos últimos 3 anos, isso é completamente irrelevante. Você precisa analisar sempre o longo prazo. Se você quer investir em renda variável, você precisa entender e aceitar isso. Quer não ter que ficar fazendo todos esses cálculos aqui que eu mostrei para vocês? Então pega um site que considera aí a cotação mais os reinvestimentos dos proventos, como por exemplo o maisretorno.com, que eu vou deixar o link na descrição, que você pode observar aqui. A gente pegando ainda o exemplo do HGLG11, que é o que a gente usou ali no nosso exemplo, né? Veja que ele rende absurdamente acima do CDI. E por que isso? Porque esse site considera o reinvestimento dos proventos. E detalhe, veja que eu estou pegando aqui longo prazo, né? Se você analisasse aqui até 2016, nesse período aqui em específico, você veria que está perdendo, mas ativo de renda variável precisa ser analisado no longo prazo. Outro ponto, você deve considerar reinvestimento de proventos, JCP e dividendos para ações também. Não faz sentido você querer comparar uma ação de crescimento que não paga nenhum dividendo, por exemplo, com uma ação que paga elevados dividendos ou com fundos imobiliários que pagam por lei muito provento sem considerar o reinvestimento de dividendos. Portanto, sempre considere reinvestimento de dividendos mais cotação. E se você quiser aprender a escolher os melhores fundos imobiliários da nossa bolsa, você mesmo ser capaz e multiplicar aí a sua renda passiva totalmente de graça, sem nenhuma cobrança, eu vou deixar na descrição um link de uma playlist completinha com vários vídeos meus sobre fundos imobiliários. Tem um em especial que pega na sua mãozinha e ensina do início ao fim você analisar um fundo imobiliário bem fácil para que você tome as suas próprias decisões e tenha uma excelente carteira de investimentos. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Um abraço e bons investimentos.